Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita dessa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora para a pregação, roda a vinheta. Eu queria convidar os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, versos 51 ao 55. Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 6, a partir do verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue... Um minutinho. Ok, mamãe. Vamos lá? Vou repetir mais uma vez o verso 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Até aqui, meus irmãos. Eu ainda quero ler as perguntas do nosso catecismo do Dia do Senhor 29. Dia do Senhor 29. Temos aqui duas perguntas importantes. Pergunta 78 nos diz bem assim: então, o pão e o vinho são realmente transformados no corpo e sangue de Cristo? Resposta: não. Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria purificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus. Assim também, o pão na ceia do Senhor não se transforma no corpo, no próprio corpo de Cristo, embora seja chamado de corpo de Cristo conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Pergunta 79. Por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue, ou de a nova aliança no seu sangue, e por que Paulo fala da comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Resposta: Cristo fala dessa maneira por um motivo importante. Ele quer nos ensinar pela sua ceia que, do mesmo modo como o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida de nossa alma para a vida eterna. E ainda mais, por esse sinal e garantia visíveis, ele nos quer assegurar, primeiro, que pela operação do Espírito Santo, nós participamos do seu verdadeiro corpo e sangue, tão certo como recebemos com a nossa boca esses santos sinais em memória dele. Segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são nossos, tão certo como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago por nossos pecados. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, no dia do Senhor 29, nós temos a continuidade do assunto da Santa Ceia. Já ouvimos na semana passada um sermão sobre a Ceia do Senhor. E desta vez, a concentração será, a ênfase será muito mais na natureza da Santa Ceia,
No domingo passado aprendemos sobre a instituição da Santa Ceia do Senhor, mas agora nos concentraremos naquilo que o Senhor está nos ensinando nessa instituição. Afinal de contas, por que Cristo chama, não é, esta Santa Ceia, ou este pão e esse vinho de seu corpo e também de seu sangue? É uma pergunta importante para nós, irmãos. Muito importante. Porque este é um assunto de divisão na cristandade. Inclusive, é um assunto tão importante que cristãos, não é, reformados, há 500 anos atrás, em solo brasileiro, pagaram com a vida, por sua concepção, por sua fé, sobre a ceia do Senhor. Isso mesmo, há 500 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, reformados, não é, franceses, alguns deles foram mortos, porque eles foram chamados a responderem por escrito a razão de sua fé. E um dos questionamentos que Nicolás Durand de Villegagnon, não é, pediu a eles, ordenou àqueles reformados, àqueles cristãos, foi que eles falassem também sobre a Santa Ceia. Porque havia, obviamente, uma diferença muito grande entre a missa católica e a Eucaristia que eles celebravam do que aquilo que nós celebramos. E então eles foram chamados a responder, responderam, e alguns morreram por conta disso. Então veja que é um assunto muito sério. Os católicos romanos acreditam que pão e vinho literalmente se transformam no corpo e no sangue de Jesus Cristo. É o que é chamado de transubstanciação, ou seja, a transformação da substância. Esse é o entendimento que eles têm. E então eles realmente ensinam essas verdades, e as pessoas que estão ali como católicos romanos, elas vão à missa, elas vão ao momento da Eucaristia, justamente com essa perspectiva, de quando estão pegando ali a hóstia, ou o pão, não é, e o vinho, que geralmente não se compartilha com a comunidade, ali eles estão comendo literalmente o corpo de Cristo, porque aquele pão se transforma nesse corpo. Já entre os evangélicos, o entendimento ele é muito mais esvaziado. A maioria dos evangélicos compreende que a Santa Ceia é apenas um memorial. Só tem um símbolo que é um tanto quanto vazio. Não tem tanta importância assim, porque eles entendem que só estão fazendo algo simbólico que lembra a obra de Cristo, mas eles não participam literalmente ou não são alimentados. Não é? Eles são muito parecidos com o reformador suíço Zwinglio. Mas também temos o conceito dos luteranos, que é o da consubstanciação. Enquanto os católicos romanos creem na transubstanciação, isto é, na transformação da substância, os luteranos creem que não que o corpo, aliás, que o pão e o vinho transformam-se em corpo e sangue de Cristo, mas que Cristo está nos elementos. Ele está no pão, ele está no vinho, ele está com os elementos. E, finalmente, a nossa teologia, não é, reformada acerca da ceia, é presença mística de Cristo. Nós sabemos que o pão e o vinho não se transformam em corpo de Cristo. Quando ele fala isso, ele está se referindo justamente à natureza do sacramento, isto é, que aponta para algo além de si. Ele quer que nós venhamos nos concentrar nele. Portanto, confiamos e cremos, irmãos, que na hora da ceia, Cristo se faz presente espiritualmente e ele mesmo nos alimenta de verdade. Esse é o nosso entendimento como reformados. Mas a pergunta segue. O que o Senhor quer nos ensinar então com isso? Eu quero resumir o sermão dessa manhã no seguinte tema. Cristo, o verdadeiro alimento para a vida eterna. É esse o significado da ceia, para nós também, não é? E devemos refletir sobre isso. Então, em primeiro lugar, vamos aprender que Jesus Cristo quer nos ensinar, não é, que ele é o verdadeiro alimento da vida cristã. Jesus, quando estava ensinando e respondendo aos fariseus, nesse contexto de João capítulo 6, não é, ele ensinou aos seus discípulos muitas coisas importantes. Inclusive, naquele contexto, ele apontou diretamente para Moisés. Se os irmãos lerem um pouquinho antes, no capítulo 6, vão perceber que ele começou a entrar no assunto acerca de Moisés e também sobre o período de Israel no deserto. Israel estava no deserto e naquele contexto de deserto, Deus providenciou para o povo de Israel o maná, que é chamado o pão que desceu do céu. Então, todas as manhãs, eles tinham o maná garantido para eles. Lemos, por exemplo, no verso 31 e 32 de João 6, quando é dito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus falou assim, meus irmãos, para que os judeus entendessem que o maná no deserto não era o verdadeiro pão que desce do céu. Era um pão necessário. Isso é óbvio.
que Deus deu ao povo para sustentar a vida deles ali no deserto. Mas aquele pão apontava para algo além de si mesmo. Apontava para o fato de que Deus ainda iria providenciar o verdadeiro pão. É isso que o Senhor está falando para aquelas pessoas, que tinham toda aquela história, não é? Eram judeus, tinham então em sua vida, na história de sua vida, de sua fé, Moisés como sendo um grande líder, um grande profeta, um legislador em Israel. Alguém exemplar que eles seguiam, não é? Eles seguiam, até defendiam Moisés erroneamente, porque Moisés apontou para Cristo. E muitos deles nem conseguiam olhar para Cristo. Mas o Senhor fala justamente isso para que eles entendessem que, na verdade, Moisés não deu o verdadeiro pão que vem do céu. Que aquele maná era apenas algo que apontava para um sustento verdadeiro na vida. Não é? Isso realmente é importante para nós. Ele diz mais ainda no verso 33 ao 35, ele fala, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Foi o que eles responderam a Jesus. Ora, se há um pão que é melhor do que aquele que desceu do céu lá na época de Moisés, se há um pão que é melhor do que aquele maná, então dá-nos esse pão. Nós também queremos esse pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O maná foi o pão dado no deserto. E todos os dias, quando os israelitas acordavam, estava ali o maná que caía com o orvalho. Eles podiam recolher aquela massa, fazer pães, fazer bolos e sustentar a sua vida. E não somente o maná, até mesmo água e até mesmo carne o Senhor providenciava no deserto. Tudo para manter o seu povo, não é? O maná caiu. Percebam como que a providência do Senhor é tão importante aqui. Desde o dia que saíram do Egito, até quando finalmente, depois de 40 anos, pisaram em Canaã, o maná caiu. Não faltou um dia. Um dia, durante 40 anos, nem um dia, durante 40 anos, faltou o maná. O maná só parou de cair sobre a congregação dos israelitas quando eles finalmente chegaram a Canaã. Isso mostra como Deus sustenta o seu povo, como o Senhor cuida, não é, de toda a caminhada de seu povo. Ele disse que eles chegariam e de fato eles chegaram. Mas o que Cristo está dizendo aqui para aqueles judeus e para os seus discípulos é que aquele pão apontava para um pão que é superior. Não um pão que mataria apenas a fome física do seu povo, mas para um pão que, na verdade, alimentava para a vida eterna, que supriria as necessidades espirituais de seus discípulos. Ou seja, ele ensina, então, que os seus discípulos, tal como os israelitas, também teriam que caminhar. Eles caminharam até, literalmente, uma Canaã terrena. Nós estamos em uma caminhada até a Canaã celestial. Em ambos os casos, estamos caminhando. Essa é a trajetória da redenção do povo de Deus. E enquanto caminhamos, nós precisamos de alimento. Não é? Quando Moisés, ele fala, quando Cristo fala que Moisés não deu o verdadeiro pão, mas Deus, o Pai, é quem dá o verdadeiro pão, ele está dizendo, veja, aquilo que foi dado no passado não era o tudo. Não era aquilo realmente que salva. Há algo necessário para a vida de vocês, que é um alimento da fé, e não simplesmente para o estômago de vocês. Nessa caminhada espiritual, a qual chamamos de vida cristã ou fé, Cristo, então, ele nos ensina que quer nos nutrir espiritualmente. O Senhor quer alimentar o seu povo. Ele não deixa jamais a sua igreja andando no mundo sem alimento, sem cuidado, sem sustento, sem nutrientes espirituais. Isso é muito importante, irmãos, pois aprendemos que a vida espiritual ou a nova vida em Cristo, esse é o ponto aqui, ela deve ser alimentada. Isso é tão importante porque tem pessoas, tem cristãos que imaginam, de repente, que nós conhecemos a Cristo em um momento de nossas vidas, quando começamos a frequentar uma comunidade cristã, fazemos um compromisso de fé com Ele, e até aí tudo bem, está tudo tranquilo. Mas que eu não preciso, de repente, ficar sempre buscando esse alimento que é Cristo. E há muitos cristãos que se conformam com sua própria vida. Tipo, eu não preciso congregar, eu não preciso ler a palavra, eu não preciso dos sacramentos. Há pessoas que imaginam que ler a Bíblia, orar, buscar os sacramentos, participar da comunhão dos santos,
são apenas vaidades espirituais, sabe? É a parte de luxo da vida cristã, mas não é algo necessário. É só uma coisa a mais que nós fazemos, não é? Uma coisa que tem sua importância, mas não é vital. Isso é um erro muito grande. Assim como o corpo precisa de alimento físico, não é, do contrário padece, assim a nova vida em Cristo precisa de ser alimentada. Porque se a nova vida não for alimentada, adivinha só o que acontece? O velho eu quer aparecer de novo. Se eu não tenho o alimento de Cristo, se minha vida não é nutrida espiritualmente, o velho eu vai querer aparecer e dominar minha vida. E aí com isso eu estou negando que eu morri na cruz com Cristo. E se eu não estou vivendo a nova vida, eu não sou uma nova criatura. Então há questionamentos importantes aqui. É necessário. Se você já ouviu falar ou conhece alguém, pelo menos, que tenha problemas com relação a transtorno alimentar, algum tipo de transtorno restritivo, alguém que não quer comer, que talvez por algum distúrbio psicológico não consegue ter prazer na comida, ele não quer comer, ele não se alimenta direito. Vive à base de remédios, de vitaminas, às vezes até forçado porque não quer comer. Há muitas pessoas que são assim. E quando você olha essas pessoas, você percebe, por sua fisionomia, por seu corpo, por suas expressões, que é uma pessoa que não tem as vitaminas necessárias, seu corpo não está bem nutrido, é uma pessoa fraca, raquítica. É estranho. Uma pessoa que não tem os nutrientes necessários para o seu corpo, não é alguém que tem uma beleza no corpo. É alguém estranho. Quem que vai achar alguém bonito quando você olha para o rosto e você percebe um aspecto cadavérico? Onde você vê a bochecha seca, os olhos fundos. É estranho. Você consegue ver quinas praticamente no corpo da pessoa, de tão magra que é. Há pessoas que estão assim porque vivem em países onde são oprimidos por comunismo, por exemplo, por guerras. Mas há pessoas que são assim porque têm problemas psicológicos e não conseguem aceitar a comida, não querem simplesmente isso. E nós vemos que esse tipo de vida não é saudável. Não é saudável. Da mesma forma, irmãos, como nós observamos alguém que está fraco por falta de alimento, a vida espiritual é igual, é do mesmo jeito. Há cristãos que não têm beleza espiritual. Nenhuma. Quando você conversa com essas pessoas, elas não têm Cristo nas suas vidas. Quando abrem a boca para falar, não é Cristo. Não tem nada da palavra de Deus na boca delas. Tudo o que elas pensam, a sua cosmovisão é demonstrada ali em suas conversações e nada aponta para Cristo, para a sua fé. São pessoas estranhas. Parecem pessoas que têm uma ficha de cristãos. Eu tenho um crachá, um cartãozinho que diz eu sou cristão, mas a minha vida não está realmente demonstrando esse meu compromisso com Cristo. São pessoas raquíticas espiritualmente falando e, portanto, não tem beleza. Não é? Não tem beleza. Não há nada que chame a atenção para Cristo na vida dessas pessoas. E não somente isso, não é só uma questão de não ter beleza. E quando eu penso na beleza espiritual, eu estou falando do testemunho cristão. A beleza espiritual cristã é o seu testemunho. O seu testemunho. É o fato de você ter um comportamento e uma cosmovisão diferente do mundo. E você anda no mundo e as pessoas identificam que você é diferente. Que sua postura é diferente. Que seu andar é diferente. Que sua fala é diferente. Que o que você busca na sua vida, a pessoa conversa com você 3 minutinhos e já percebe essa pessoa realmente, ela tem um pensamento tão diferente do restante que eu fico impressionado. Veja bem, para uma pessoa hoje, talvez mais velha, que não é cristã, que conversa com um jovem cristão fiel, essa pessoa se impressiona. Porque ela sabe como que os jovens são hoje. E não somente o jovem, eu digo assim, adolescente. Eu falo jovem, né? De maneira geral. Jovens casados, não importa. Quando elas olham para os jovens de hoje, para as pessoas de hoje, para essa geração, elas sabem muito bem o que esperar dali. Promiscuidade, mentira, enganação, uma vida afastada de Deus. Mas quando elas veem uma pessoa que é fiel a Deus, que ama o Senhor, elas ficam impressionadas com aquilo. Como é que pode alguém ser desse jeito num tempo como esse?
Porque é muito mais lógico vocês serem como os outros. Muitas vezes, essa beleza acaba atraindo pressão da parte deles, mas muitos acabam percebendo que há algo diferente. E não somente isso, não é só uma questão de beleza espiritual, mas é questão também de fraqueza, irmãos. Quando não há alimento verdadeiro, essas pessoas ficam também raquíticas. São cristãos, entre aspas, cadavéricos. São cristãos que não têm força, não têm postura, não conseguem ficar de pé em sua vida espiritual. Não estão nutridos. Ou seja, no fim, são cristãos doentes. E como eles são numerosos. Cristãos doentes são numerosos, irmãos. Por isso as palavras de Cristo são tão importantes para nós. Ele é o verdadeiro alimento da vida cristã. E nós não temos que olhar para Cristo como se fosse algo a mais que podemos fazer. Não é uma questão de fazer uma comparação básica. Ele não é uma Coca-Cola. Nós precisamos de Coca-Cola para viver? Não. Não é? É só uma coisa a mais. É só uma coisa a mais da vaidade. É uma coisa gostosa que nós compramos. Mas ninguém precisa disso para viver. Ninguém. Não é uma coisa necessária para a vida. Então Cristo não é esse enfeite. Você está entendendo a situação? Ele não é a cereja do bolo. Quem é que satisfaz comendo uma cereja? Ninguém. Ele é aquilo de mais necessário. As suas palavras são importantes por conta disso. E ele faz um paralelo, por exemplo, no capítulo 15, no verso 5, para nos mostrar a nossa total dependência dele. Ele diz bem assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Assim, então, como o pão, meus irmãos, é necessário na caminhada, ou foi necessário naquela caminhada a Canaã, como alimento providenciado por Deus, assim também nós, em nossa vida espiritual com Cristo, devemos ser alimentados enquanto peregrinamos até o lar celestial. Em segundo lugar, vamos aprender que este alimento não é opcional, mas é vital. E sem esse alimento, não apenas não conseguiremos andar em fé, mas não teremos esperança quanto ao futuro. No verso 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. As palavras de Cristo o colocam não como um caminho, como algo importante, simplesmente. Não é uma questão de um alimento do qual nós podemos buscar ou não. Mas a nossa eternidade depende disso. Esse é o diferencial. Ou seja, ele não é simplesmente uma possibilidade. Não é simplesmente um alimento qualquer. Mas ele é o alimento sem o qual pereceremos eternamente. Ele afirma que se alguém comer este pão, viverá eternamente, e, portanto, o contrário também é verdade. Se ele está dizendo que quem comer ou quem se alimentar dele viverá eternamente, quem não se alimentar perecerá eternamente. Essa é a questão aqui. Ele fala, no verso 53, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, a conclusão lógica das palavras de Cristo é: quem não tem um alimento será condenado. Aquele que não pode ter a verdadeira vida perecerá eternamente. Por isso que eu disse, irmãos, sem Cristo, sem um alimento que é Cristo, simplesmente não há esperança. Então Cristo não é simplesmente uma religião que oferecemos para as pessoas.
Ele não é uma alternativa que podemos oferecer ao mundo. E esse é um grande erro nosso como cristãos. Às vezes, nós falamos de Cristo como se fosse um outro caminho. Como se fosse uma alternativa. Uma outra opção. Nós não falamos de Cristo com um senso de urgência, de desespero, de dizer para as pessoas, olha, se você não tem a Cristo, você irá para o inferno. Hoje parece que nós cristãos temos medo de falar essas coisas, mas não podemos ter medo. É a verdade. Nós não podemos olhar para pessoas que não têm a Cristo e nós sabemos o destino delas. Se não se arrependerem, se não tiverem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, vão perecer eternamente no inferno. Nós temos que falar essas verdades. Sem Cristo você não tem esperança, sem Cristo seu amanhã não é seguro. Verso 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou Cristo é a nossa vida, ou não temos vida. Se não estamos ligados a Ele de tal maneira, a ponto de sermos membros do seu corpo, nós não temos nada, absolutamente nada. Essa vida é uma ridícula ilusão, se não estivermos ligados a Cristo. A vida simplesmente não tem sentido, e eu digo para os irmãos, sem Cristo, sem que Ele seja o nosso alimento verdadeiro, não há final feliz. Se queremos chorar por pessoas que amamos, que não estão na igreja, o tempo de chorar é hoje. Se temos pessoas que chamamos de amigos e que não são membros do corpo de Cristo, o tempo de chorar é hoje. O tempo de clamar é hoje, o tempo de gritar por elas é hoje. Saia desse caminho, se arrependa e venha para Cristo. É hoje esse tempo. Porque sem esse alimento, eles não terão um final feliz. Neste momento, meus irmãos, todos os que estão rejeitando a Cristo ou não querem ter esse compromisso sincero e real com Ele, estão andando em um caminho de morte. Estão no caminho de destruição. Aqueles que não se alimentam de Cristo não são vistos por Deus como filhos amados, mas como pecadores malditos. É duro, mas é a verdade. Nós que pertencemos a Cristo, que fazemos parte dele, somos chamados de filhos amados por Deus, mas aqueles que não pertencem a Cristo são pecadores malditos. Sobre eles repousa a ira de Deus. São filhos da ira. A verdade é que nem todos querem esse compromisso, então. Nem todos querem estar ligados assim a Cristo. Porque isso significa, estar ligado a Cristo, significa não viver mais a nossa própria vida. Eis aí o desafio. Estar ligado a Cristo e tê-lo como alimento significa viver a vida dele. Significa dizer na prática que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E nem todos querem esse compromisso. No verso 66, quando Cristo termina de falar essas palavras acerca desse compromisso com Ele, de tê-lo como um alimento verdadeiro e único, boa parte daqueles discípulos, daqueles seguidores, o abandonaram. Nós vemos, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Ele. Minha pergunta para a nossa reflexão nessa manhã é: como você está diante de Cristo? Como está a sua relação com Ele? O quanto você entende que Cristo é necessário para a sua vida? Você tem realmente visto a Cristo como seu alimento, como seu único alimento necessário? Em terceiro lugar, meus irmãos, vamos aprender que somente o verdadeiro alimento que é Cristo nos levará à eterna felicidade. O Senhor Jesus fala sobre a urgência de tê-lo como alimento verdadeiro e como só podemos ter vida nele. Nós vemos: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou, que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
As palavras do Senhor aqui, então, são contundentes, são verdadeiras e profundas. E o que ele está dizendo é, para aqueles que o têm como alimento verdadeiro, ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. A promessa de ressurreição está sobre aqueles que têm Cristo como tudo em suas vidas, como seu alimento. Em nosso catecismo, nós lemos, na parte final da resposta, ele nos quer assegurar, por esse sinal e garantia visíveis, primeiramente que pela operação do Espírito Santo nós participamos do seu corpo verdadeiro e do seu sangue, tão certo quanto recebemos com a nossa boca esses santos sinais em memória dele. Se Cristo é o nosso alimento, pelo Espírito Santo, é o que ele está dizendo. Nós participamos do seu corpo e do seu sangue. É como se o sangue de Cristo corresse em nossas veias. É isso que significa ser membro do corpo dele. Um só sangue corre por todo o nosso corpo. É o mesmo sangue. Se tirarem uma gotinha de sangue do meu dedo, é o Ademir. Se tirarem uma gotinha de sangue do meu dedão do pé, é o Ademir. Do meu joelho, é o Ademir. Do meu braço, é o Ademir. É assim que funciona. Somos nós. Assim, a ideia de pertencermos a Cristo e de estarmos ligados a Ele, de participarmos dele, é que somos um com Ele. E veja o benefício disso. Em segundo lugar, que todo o seu sofrimento e obediência são tão certamente nossos, como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago pelos nossos pecados na cruz. Uma vez que participamos do seu corpo e sangue, sua morte na cruz é a nossa morte. Percebam o privilégio, irmãos. E, portanto, a ira de Deus não está mais sobre nós. Porque a ira de Deus foi derramada em Cristo. E nós, porque somos seus membros, recebemos essa ira, então. O ponto central é compreender que, porque pertenço a Cristo, porque me alimento de Cristo, a morte de Cristo é a minha morte. E essa é a esperança da vida cristã, é saber que eu não estou com medo mais da condenação. Por que nós, cristãos, não precisamos ter medo do juízo final? E olha que há cristãos, eu lembro quando eu era pentecostal, como nós éramos apavorados com a ideia de juízo final. Juízo final era uma coisa terrível. Nós estávamos nos esforçando para sermos salvos pelas obras, mas a ideia era que quando estivéssemos lá, todos seríamos julgados por igual. Todos, os ímpios e os membros da igreja. E para mim isso não fazia sentido, mas dava medo, na verdade. Então eu me questionava, o que eu estou fazendo aqui então? Se a maneira como eu serei julgado no final será igual dos ímpios, então o que eu estou fazendo aqui? Qual é a vantagem de estar na igreja? Nenhuma. Mas aprendemos aqui pela palavra de Deus que, na verdade, irmãos, se nós fazemos parte de Cristo, o nosso juízo já aconteceu. Eu não preciso temer o amanhã do juízo final, porque nós já fomos julgados na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Essa é a bênção de fazer parte dele. Significa dizer que todo o terror da ira de Deus derramada sobre os pecadores, que deveria vir sobre nós, foi derramada sobre ele. E como membros do corpo de Cristo, nós já recebemos a justiça de Deus. Morremos. Por isso nós temos esperança. Por isso o dia do juízo, para nós, é na verdade o dia de triunfo. O mundo pode se apavorar com o dia do juízo, mas a igreja não. Enquanto para o mundo aquele é um dia de destruição, é um dia de ter que encarar Deus, olhar nos olhos do Senhor e sentir culpado e saber que merece o juízo final. Naquele dia, que é um terror para o mundo, para nós é o grande casamento. É a grande festa. É o ouvir de Deus bem assim, agora, entrem. Entrem. Esse reino está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É de vocês. Esta é a bênção da vida cristã, de ter Cristo como seu verdadeiro alimento. Pela fé, sua obediência torna-se a nossa obediência. Pela fé, meus irmãos, sua morte torna-se a nossa morte. E, portanto, o resultado é que estamos salvos em Jesus Cristo. É o que nós temos em Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só podemos dizer isso
porque Deus operou essa obra por meio de seu Filho. E olha que o texto de Romanos ainda fala mais. Ele fala, verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, de fato, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é, a lei se cumpriu em nós, porque estamos em Cristo. Esta é a bênção simbolizada e comunicada também na ceia. A Santa Ceia é um sinal disso, de que Cristo é o nosso alimento e, portanto, nos dá a vida eterna. Devemos, então, entender como os apóstolos entenderam. Eles entenderam o que Cristo estava dizendo ali. Veja, quando ele falou para aquele monte de gente, uma multidão de pessoas, uma multidão. Aquela multidão ouviu essas palavras e, duro é este sermão, quem pode suportar? Eles não suportaram aquilo. Nossa, ter um compromisso com esse homem, a esse nível, para dizer que ele deve ser tudo em minha vida. Não. Se eu viver assim, não viverei mais para mim, viverei para ele. E eu não quero isso. Eu quero que a religião a ser praticada seja só uma coisa que eu faça aos domingos. Não reflita em minha vida. Eu não quero viver para ele. Eu quero de vez em quando e praticar minha religião, mas eu não quero que minha vida seja o próprio Cristo. E foram embora. Mas os apóstolos entenderam. E eles entenderam justamente isso. E Cristo mesmo, para mostrar a fé daqueles discípulos, ele fala: quereis vós também retirar-vos? No verso 67 a 69, ele fala, o Pedro responde então, Senhor, para quem? Não é para onde, é para quem iremos nós? Eles entenderam tanto que eles não falam para onde iremos. Onde, lugar, isso não importa. A resposta de Pedro foi, para quem iremos? Nós não temos outro. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso realmente é importante para nós, irmãos. Para quem iremos? Será que hoje entendemos também da mesma forma? Será que entendemos? Veja, Pedro respondeu assim, para quem iremos? Para quem? Nós não temos outro, o Senhor é tudo para nós, a vida eterna está no Senhor. Nós não temos como, ou seja, nós vamos riscar qualquer possibilidade, porque não existem outras possibilidades. Eu não estou entendendo o Senhor agora, neste momento, como sendo uma possibilidade, não. Ele é o único. Então, para quem eu vou? Para quem eu vou? Eu não tenho outro, não existe outro. O Senhor é único. Será que esse é o nosso entendimento quando olhamos para Cristo? De que Ele é o único também? Porque se estivermos entendendo, irmãos, que Ele é só mais um dentre tantos caminhos que as pessoas nos oferecem, eu não tenho Ele como meu alimento verdadeiro. Mas há uma razão para os discípulos responderem daquele jeito. Senhor, nós não temos outro, é só a Ti. Há uma razão para isso, e essa razão também atinge a nós. Cristo faz algumas declarações nesse contexto que são importantes para nós. Por exemplo, no capítulo 6, no verso 39, ele fala bem assim, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. No verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E o que ele fala mais no verso 64? Mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não creriam e quem era o que havia de entregar. Então ele faz uma distinção muito clara. Não é? Ele sabia muito bem que aqueles que estavam indo até ele, a resposta dos discípulos seria porque realmente eles foram dados a Cristo pelo Pai. Eles foram conduzidos a Cristo pelo Pai. Mas aqueles que não estavam crendo nele e não queriam viver Cristo em suas vidas, não foram dados pelo Pai.
verso 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Em tudo isso, meus irmãos, aprendemos que Deus escolheu pessoas para terem a Cristo como seu alimento, para participarem de seu corpo e sangue. Ninguém vai a Ele sem ser guiado pelo Pai. Portanto, se você hoje tem a Cristo como seu alimento necessário, suficiente, se você encontra todo o seu prazer em Cristo Jesus e você entende com urgência que você precisa dele, é porque o Senhor Deus, o Pai, está te conduzindo a Cristo. É Ele quem te conduz a Cristo. Do contrário, você nunca chegaria aqui. Do contrário, você também, como a maioria das pessoas, rejeitariam, porque você ia preferir a sua própria vida, a vida de Cristo. Portanto, podemos glorificar a Deus e reconhecer que estamos sendo conduzidos pelo Pai. Quando você for chamado para a mesa do Senhor, na Santa Ceia, creia no amor de Cristo por você. Saiba que isto, que você está fazendo é uma demonstração dele de amor, para que você pudesse realmente ter o verdadeiro alimento para a vida eterna. A Santa Ceia, então, é um sinal disso, de que o Senhor continua a nos alimentar para a vida eterna. É um sinal disso, de que Ele não nos abandona e nesse deserto da vida cristã, Ele está nos conduzindo e nos dando a porção diária. E será assim até o fim. Como foi com Israel, desde o Egito até Canaã, também nós chegaremos aos portais eternos, porque Ele não deixará a sua igreja padecer. Ele continuará dando alimento para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, não olhemos para Cristo como sendo uma mera possibilidade, mas como sendo o verdadeiro e único alimento para a vida eterna. Nem levemos a vida cristã como um compromisso secundário. Eu tenho coisas mais importantes para fazer, mas hoje eu vou dar um pouquinho da minha vida para Deus. Não. Entenda a sua vida cristã como sendo tudo. Isso que nós temos aqui. E eu sei que é difícil de aceitarmos em nossa vida, na prática da vida. Mas o que nós temos aqui, a união pelo Espírito Santo, ela é maior. Olha, nós amamos nossos familiares. Amamos aqueles que são do nosso próprio sangue. Todo mundo sabe disso. Nós fazemos o máximo, nos esforçamos o máximo para cuidar dos nossos. Esse é o fato. Mas os laços sanguíneos, eles não são eternos. Aquilo que a igreja desfruta, sim, é eterno. Quer dizer que a ligação que nós temos em Cristo pelo Espírito Santo nunca terá fim. É daqui para a eternidade. Então ame isso. Ame esta bênção que o Senhor te deu. Busquemos com urgência a Cristo, porque nele temos verdadeira vida e paz com o nosso Deus. Amém? Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.